Segundo o historiador da filosofia Mário Curtis Giordani, um italiano, Kierkegaard é considerado o progenitor do existencialismo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, nesse papo do intervalo, sobre o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. E vou dar a dica de uma leitura de um dos livros dele, que, assim, de certa forma, talvez o livro, um dos menores livros dele, e é uma forma de prestar uma homenagem a esse pensador, que para mim foi um dos que melhor respondeu àquelas questões existenciais para as quais eu buscava respostas desde quando eu comecei a estudar a filosofia. O Kierkegaard, ele nasceu em Copenhague, na Dinamarca, em 5 de maio de 1813. Morreu em novembro de 1855. Portanto, morreu muito jovem, mesmo que a expectativa de vida na Europa, naquele tempo, fosse bem menor que hoje, mas viveu pouco, cerca de 42 anos. O Kierkegaard, ele começa a despertar interesse algumas décadas depois da sua morte na filosofia contemporânea. E o interesse por Kierkegaard e a consequente influência de sua obra na filosofia contemporânea foi aumentando à medida que as obras foram sendo traduzidas para o alemão, era a língua de difusão da filosofia na época, e depois para o francês, para o italiano, para o inglês e outros idiomas. Então, quando a gente olha na história da filosofia e a gente busca lá um marco para o existencialismo, então a gente pode colocar o Kierkegaard como um desses pensadores que é o marco do existencialismo. Segundo ainda os historiadores, as ideias de Kierkegaard é a expressão da sua existência. Por isso, a importância do conhecimento, pelo menos de forma superficial, dos fatos importantes da sua vida. É o que vai dizer o Mário Curtis Giordani. E o Mário Curtis Giordani, nesse livrinho aqui, Iniciação ao Existencialismo, foi, por coincidência, o livrinho já está bem velho, foi o livro através do qual eu tive, se não me falha a memória, o primeiro contato com a vida do Kierkegaard. Eu tinha ouvido falar do Kierkegaard lá na graduação, muito pouco tinha lido nenhuma obra dele na graduação, só depois, na pós-graduação, lá na Universidade Federal em São João del Rei, é que eu fiquei conhecendo e me interessei mais pela obra do filósofo Kierkegaard. Então, por isso, eu acho que é importante, como destaca o Giordani e tantos outros historiadores da filosofia, né, a importância de conhecer a vida ou a existência do Kierkegaard. Nós vamos destacar aqui 3 aspectos: o momento histórico, o ambiente familiar e o tipo temperamental. Esses 3 aspectos eles são fundamentais, né, para entender o pensamento e a filosofia de Kierkegaard. Então, a vida, primeiro, do Kierkegaard passou quase toda em Copenhague. Ele praticamente não saiu de Copenhague. É uma capital provinciana. Copenhague é uma das cidades mais antigas da Europa, uma das capitais mais antigas da Europa. E a vida dele, ele passou praticamente toda a vida lá. Então, a proximidade de uma grande potência, era a Prússia na época, e a influência cultural da Prússia
sobre a Dinamarca acentuava, né, esse estado de inferioridade. Então, a língua, a literatura, a filosofia alemã era muito prestigiada e lida lá na Copenhague de Kierkegaard. E ele, de certa forma, sentia até um pouco de tristeza, vai dizer os historiadores, sobre isso, porque mais tarde ele percebe que a sua língua materna ela não é o veículo de transmissão das suas ideias, do seu pensamento. Então, esse momento histórico vai marcar a filosofia de Kierkegaard. Depois, um outro fato que marca o pensamento kierkegaardiano é o ambiente familiar. Kierkegaard ele sofreu na sua formação a influência forte da personalidade do pai, e também do qual ele herdou, segundo o Giordani, uma imaginação fértil, uma dialética sutil e principalmente um sentimento religioso em que predominava a angústia, a inquietação e a melancolia. A educação que ele recebeu, né, dentro das concepções do cristianismo luterano, em que se acentuava a condição pecaminosa da natureza humana, a questão do pecado original, então essa condição humana, da natureza humana, intrinsecamente corrompida. Então, Kierkegaard, ele viveu toda a sua vida sentindo o peso desses ensinamentos. E isso refletiu na sua maneira de viver, na sua maneira de pensar e na sua maneira de escrever. Sob a pressão de uma educação luterana, sombria e estritamente ortodoxa, ele não pôde gozar a sua infância, que vai observar um Heinemann, um outro historiador da filosofia. Então, vocês podem imaginar o que era naquela época, no século XIX, início do século XIX, uma família protestante, tradicional, europeia, marcada por um estilo patriarcal, né, de vida. Então a gente pode imaginar como foi a infância de um garoto na fria Dinamarca naquele período, né? Então esse ambiente familiar ele marca profundamente, vai marcar profundamente a filosofia kierkegaardiana. Depois, um terceiro aspecto que marca o pensamento e a filosofia de Kierkegaard é o seu tipo físico, né? Ele era um sujeito assim meio que corcunda, tinha uma saúde muito frágil, então os defeitos físicos com o qual nasceu, sua natureza doentia, o ambiente em que foi criado, e aí talvez ele, por ser muito doente, era muito, entre aspas, mimado, né? E era o mais jovem, então chamado filho caçula. Então isso contribuiu para acentuar a sua personalidade, dita pelos historiadores como exótica, tímida, sensível em demasia, introspectiva, misteriosa, enigmática. Então, o Heinemann ele vai descrever o Kierkegaard como um caso psicopatológico diagnosticado por uns como esquizofrênico, por outros como maníaco-depressivo. Aí todas as facetas, então, da personalidade de Kierkegaard, que aliás nos revela sem rebuços em seus escritos, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, vão ser levados, esses aspectos vão ser levados em conta na hora que a gente começa a ler a obra do Kierkegaard. Então, o ambiente familiar, o momento histórico que ele viveu e esse tipo temperamental são fundamentais para a gente entender um pouco o pensamento do filósofo Kierkegaard. Teve outros acontecimentos que foram importantes e marcantes na vida de Kierkegaard, e que é importante a gente, pelo menos, fazer um rápido esboço, ainda que superficial. Segundo o Giordani, o Kierkegaard ele teve alguns
momentos que ele chama de decisivos. E ele vai citar pelo menos 3 acontecimentos que vai influenciar de forma decisiva na vida dele. A sua relação com o pai, né, as relações dele com o pai, o noivado fracassado com a Regina Olsen, eu vou comentar rapidamente, e essa polêmica, a polêmica que ele teve depois, já quando jovem adulto, com a Igreja Luterana. As relações conflituosas com o pai, e de certa forma, por que não dizer com a religião, elas vão, de certa forma, estar dentro de um contexto das sucessivas mortes ocorridas na família e, consequentemente, o constante estado de melancolia do pai. Então, todo esse cenário, esse ambiente, levou Kierkegaard a pensar, a imaginar que pesava sobre a família dele uma maldição divina. E isso tem um episódio que fortalece essa convicção do Kierkegaard. Ele, quando jovem ainda, era guardador de carneiros, e ele um dia chega lá nas charnecas da Jutlândia, sofrendo grandes males, fome, frio, etc. E aí ele vai ver um dia o pai, né, confessa a ele que ele um dia, num desses momentos de crise existencial, ele amaldiçoou a Deus. E ele vai então confessar, né, para Kierkegaard, o velho Kierkegaard confessa para Soren o sentimento de culpabilidade, né, por causa de uma traição que havia acontecido. Então, a confissão do pai para Soren passou para ele o sentimento de culpabilidade do seu genitor, produzindo-lhe um tremendo traumatismo moral, tanto mais terrível quanto o pai era para ele a própria imagem da superioridade moral e da pureza religiosa. Porque o pai dele era para Kierkegaard um exemplo de homem religioso, piedoso, fiel cumpridor. Então isso vai abalar profundamente a relação do Kierkegaard com o pai e mais ainda depois, mais tarde, com a religião luterana, com a igreja, né? Então, essa relação com o pai que foi bastante conflituosa. A gente percebe isso em vários trechos da sua obra, no Desespero Humano, o conceito de angústia, por exemplo. A outra fato histórico importante é o rompimento, o noivado e o rompimento do noivado com a Regina Olsen. Então ele tem uma das obras dele, ele vai falar do matrimônio, mas no Diário do Sedutor, essa obra ele vai, de certa forma, fugir o tempo todo para não casar. E ele fala em uma dessas obras, um desses 3 textos, ele coloca muito claramente a impossibilidade, por exemplo, do sujeito ser feliz no casamento. Ele vai traçar ali nessa obra, no Diário do Sedutor, no matrimônio, outras obras também, ele vai falar que é quase que impossível, é irreconciliável, é inconciliável, vamos dizer assim, é inconcebível pensar numa vida feliz no casamento. Então isso vai marcar vai demonstrar essa personalidade, esse típico jeito do Kierkegaard. Então esse episódio de amor fracassado e em que o trágico e o grosseiro se combinam,
teve profundas consequências em sua vida cultural e espiritual. Incapaz de enlaçar-se ao mundo dos homens, vinculou-se cada vez mais com o Deus transcendente, vai dizer ele na sua obra. Nas suas obras e nos seus historiadores, os seus intérpretes vão dizer isso. Depois, mais tarde, o outro episódio o conflito com a igreja oficial da Dinamarca, né? Nesse ataque, ele atravessou todas as barreiras, não poupando nem os ministros, nem a família. Vai dizer Mário Curtis Giordani, e eu vou citar textualmente. Kierkegaard, entre aspas, acusou os luteranos de haverem subordinado as coisas sagradas aos interesses seculares, integrando completamente a sua vida religiosa dentro da ordem burguesa. Acusou o cristianismo oficial de eximir os homens da necessidade de uma vida ascética e das boas obras. A intensidade desses debates de caráter religioso minou a saúde de Kierkegaard, que veio a falecer aos 42 anos de idade em 1855. Então, esses três aspectos, a relação com o pai, o noivado fracassado e essa polêmica com a igreja luterana, são esses três outros aspectos que vão marcar também a sua filosofia. E aí, quando a gente pensa na sua obra, a sua obra, todas elas, traz essas marcas da sua existência. E eu vou citar apenas para vocês uma das obras aqui que eu comecei a conhecer o pensamento do Kierkegaard através dessa obra, primeiro pelo Diário de um Sedutor e depois o Temor e Tremor, que eu vou comentar rapidamente. Então, quando a gente fala que o Kierkegaard é o pai do existencialismo, e ele marca realmente o início dessa discussão, talvez ali depois de Hegel, com o racionalismo alemão, o Kierkegaard ele confronta e discorda da dialética hegeliana, do racionalismo, e ele então quer construir uma outra forma de pensar, trazendo a filosofia para a sua existência, para mais próximo da sua vida. E aí, quando a gente pensa na existência, o Kierkegaard ele vai empregar o vocábulo no sentido tradicional. Vai dizer que o que vem a ser a existência? Kierkegaard não emprega o vocábulo no sentido tradicional que damos quando afirmamos que os seres humanos e outros seres estão em determinado ponto e momento do espaço e do tempo, respectivamente. Waal observa que a primeira característica da existência, se podemos chamar isto de característica, é que a mesma não é definível, não é cognoscível objetivamente. A existência aparece aqui, antes de tudo, como um existente. O existente é precisamente aquilo cujo ser consiste na subjetividade. Quer dizer, na pura liberdade de eleição. A existência, para Kierkegaard, é uma escolha, é uma eleição. Essa eleição é uma eleição de si mesmo. Portanto, existir, portanto, é eleger-se. Essa eleição é, ao mesmo tempo, necessária e livre. Régis Jolivet, que é um outro historiador da filosofia, explica esse aparente paradoxo. Ele explica dessa forma: a eleição é com efeito necessária e livre, porém sob distintas relações. Necessária no sentido de obrigatória e livre enquanto não coage. Então, essa ideia da escolha, eu escolho o tempo todo, mesmo quando eu não escolho, eu estou escolhendo não escolher. Então, talvez fazendo uma ponte lá já na frente com Sartre, que o homem é condenado à liberdade, Kierkegaard vai falar disso. Essa escolha ela é necessária e livre. Você não pode viver sem fazer escolhas. E isso, segundo Kierkegaard,
O eu deve absolutamente eleger e eleger-se, segundo o que há de infinito e eterno. A eleição arranca o homem do temporal e, de acordo com a intensidade mesma do instante vivido, coloca-o, de certa maneira, no eterno. Decidir em cada instante do tempo uma eternidade, eis a grandeza sobre-humana do homem. E aí ele vai, nesse contexto da escolha, da eleição, ele vai trazer dois conceitos importantes: o desespero e a angústia. Segundo Kierkegaard, o eu deve existir, deve absolutamente eleger e eleger-se, segundo o que nele há de infinito e eterno. A eleição arranca o homem do temporal e, de acordo com a intensidade mesma do instante vivido, coloca, de certa maneira, no eterno. Decidir em cada instante do tempo uma eternidade, eis a grandeza sobre-humana do homem. O desespero e a angústia são dois conceitos importantes para Kierkegaard. O desespero e a angústia caracterizam também a existência, pois existir significa sofrer necessariamente desespero e angústia. E esse conceito de desespero nós vamos tratar no outro momento, e também da angústia, que é um dos livros dele, talvez o livro mais complexo e mais pesado do Kierkegaard, o conceito de angústia. E a partir desse tema eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso lá da pós-graduação, a atualidade do conceito de angústia de Kierkegaard. Tem um artigo meu publicado sobre isso. Ele vai dizer: o desespero e a angústia é inerente, isso é inerente ao ser humano. Aquele que resulta do fracasso está ligada à possibilidade e à liberdade. O homem é possibilidade, o homem é liberdade. E aí, Kierkegaard vai trazer uma outra discussão, que é a questão da subjetividade. Para Kierkegaard, a subjetividade é a verdade. A gente estava acostumado a ver a verdade na razão. A razão é a verdade, o racional é o objetivo. Kierkegaard vai dizer não, a subjetividade é a verdade. Não somente nesse sentido em que eu não conheço a verdade, a não ser quando ela se torna vida em mim, mas em um sentido propriamente relativista. A consciência cria a partir de si o que é verdadeiro. A verdade é o ato da liberdade. Então, quando o Kierkegaard fala da subjetividade, ele vai dizer: é na subjetividade que o homem se revela de verdade. Então, esses aspectos da filosofia do Kierkegaard que são fundamentais. E aí, para concluir esse bate-papo introdutório, livre, do Kierkegaard, essas rápidas pinceladas e talvez divagações, eu queria comentar com vocês e deixar a indicação de leitura desse livro aqui. Eu vou deixar a descrição e a referência aqui embaixo do vídeo e na descrição. É a obra Temor e Tremor. É uma obra de uma leitura interessante, e ele faz uma releitura daquele episódio de Abraão. Então, o Abraão, o chamado patriarca da fé, ele e a Sara têm o filho na velhice. E Abraão e Sara concebem Isaac, chamado filho da promessa. Certa vez, para provar a fé de Abraão, Deus pede a Abraão, em prova da sua aliança, da sua fidelidade, da sua fé, um sacrifício, o sacrifício do seu filho Isaac. E Abraão, ele não titubeia, ele não vacila. Ele toma o seu filho Isaac e parte para o Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Então, quando a gente olha esse livrinho, o Temor e Tremor,
Depois nós vamos deixar um outro vídeo com algumas chaves de leitura e ler alguns textos desse livro. Quando a gente analisa a obra, Abraão, ou melhor, a obra sobre Abraão e Isaac, o Kierkegaard ele vai trazer aqui um outro aspecto da sua filosofia. Ele vai dizer que a existência humana ela passa por 3 estágios: o estágio estético, o estágio ético e o estágio religioso. Ele vai dizer, ele vai colocar Abraão como o exemplo daquela pessoa que passou do estágio ético para o estágio religioso. Porque Abraão, aquilo que para nós parece um absurdo, sacrificar o seu filho do ponto de vista ético, proibido e indefensável, vamos dizer assim, mas do ponto de vista da fé é legítimo e é justificado, porque o Abraão ele já não está mais naquele estágio ético, ele está no estágio religioso. Então, quando a gente olha essa obra, e aí a gente vai ver quando Kierkegaard ele está discutindo os 3 conceitos, o estágio estético, o estágio ético, o estágio religioso, ele vai colocar então nessa obra Temor e Tremor, e talvez aí vocês vão entender o porquê esse título, Temor e Tremor, quando ler o livro. Ele quer mostrar que aquele que assume a sua fé, a fé é um salto, o salto do estágio ético para o religioso. É um salto, e naquele momento Abraão não vacila, Abraão não duvida de que o pedido, a convocatória de Deus para ele, ela é legítima e ela é irrecusável, e por isso ele não vacila. Então, aquele famoso pedido lá no livro do Gênesis: toma o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, Isaque, anda com ele até o país de Moriá, e ali o oferta-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te indicarei. Então, isso o Kierkegaard vai colocar como o exemplo de salto do estágio ético para o estágio religioso. Então, essas umas rápidas pinceladas para não passar em branco este 5 de maio, aniversário desse grande pensador, Søren Kierkegaard, dinamarquês. E no mês que vem, no mês de junho, nós vamos ter um bate-papo aqui, no papo do intervalo, com a professora Jaqueline, sobre uma outra obra, o prefácio de uma obra do Kierkegaard, La Repetition. Eu tenho a obra aqui só em espanhol, A Repetição. E essa obra que ele escreve sob um daqueles seus codinomes, ou pseudônimos, o Constantin Constantius. Então, no próximo mês, nós vamos voltar a falar aqui no nosso canal do Kierkegaard. E aí, com a professora Jaqueline, um bate-papo, um diálogo sobre essa obra, o prefácio dessa obra, A Repetição. Então tá aí a nossa dica desse papo de intervalo de hoje, 6 de maio, para vocês conhecerem um pouco o Kierkegaard. O Kierkegaard é um dos grandes pensadores da Europa, dinamarquês, marca o início do existencialismo, e para mim, esse pensador, como eu disse no início, esse pensador foi um daqueles que mais respondeu, ou melhor respondeu, algumas das inquietações da minha existência. Então, toda a história de vida do Kierkegaard, todas as questões, eu acho que, de certa forma, explicam um pouco a construção da sua filosofia, as suas obras. E marca também um tempo, né? Eu acho que o pensamento do Kierkegaard continua cada vez mais atual, e acho que é importante a gente revisitar o Kierkegaard. Sobretudo num momento em que nós estamos vivendo um tempo de muita superficialidade, de exposição em rede social, de muita maquiagem, talvez
recuperar essa frase do Kierkegaard: a subjetividade é a verdade. Então, quando Kierkegaard coloca a subjetividade é a verdade, eu acho que isso é uma frase que nos faz pensar. Será que nós, quando relacionamos com o outro, quando convivemos com o outro, nós revelamos ou deixamos desvelar a nossa subjetividade? Então, é uma pergunta e uma reflexão que fica para nós.